no que fizeres tu. Peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Ótimo. Valeu, Wagner. Obrigado, hein? Bom, já chegou o nosso horário aí, né, de darmos início. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Jonathan. Muito obrigado aí pela presença. Boa noite, Wagner. A todos que estão nessa sala, né, que se encontram aí preparados para o estudo, para o aprendizado da noite. Hoje nós temos o tema, né, paciência e resignação, né? Vamos tratar desse assunto hoje com muita cautela, com muito aprendizado. E para darmos início, então, nós vamos fazer a nossa prece, né, para que possamos entrar em sintonia, né, com os propósitos do nosso estudo, do nosso encontro com Deus, nosso Pai. Então, vamos asserenar nossos corações, rogar a Deus, nosso Pai, a bênção que esteja iluminando a todos que se encontram neste ambiente, aqueles que se encontram em pensamentos, com os nossos irmãos que estão em dificuldades, aqueles que estão necessitados de amparo, de auxílio. Rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, né, que esteja sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, trazendo, né, todo o conforto necessário àqueles que estão aflitos, que estão, né, precisando da sua ajuda, né, da sua luz, do seu amor, da sua paz. Agradecemos a Miramês e a toda a sua equipe por estarmos juntos esta noite, nesse encontro, onde vamos colher, né, os ensinamentos do Mestre amado Jesus, que vão ser de grande utilidade para a nossa compreensão, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Pedimos, né, a bênção, a luz para o nosso irmão Jonathan, que vai trazer o estudo da noite de hoje, que suas palavras venham nos confortar, a nos trazer o conhecimento dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus se encontre conosco, em nossos corações, em nossos lares, com nossos familiares, que permaneça nos acompanhando e nos auxiliando sempre. Que assim seja. Jonas, convidamos você, então, para trazer para nós o estudo da noite. Seja bem-vindo. Boa noite, a gente agradece a acolhida, agradece a cada um também a paciência, né, a tolerância também, de estar junto conosco. E rogamos aí, mais uma vez, lembramos que é um estudo, né, a gente sempre gosta, a cooperação é muito importante, e cada um de nós tem uma gama de instrução, uma gama de conhecimento, e todos nós somos estudantes da doutrina espírita, cada um tem forma de raciocinar, e quem quiser cooperar e participar, a gente observa aí que muitos são estudiosos, que quiser trazer um tema, algum ponto, pode ficar à vontade. O estudo é nosso, né? A gente sabe que nós somos todos aprendizes, independente de qual idade estejamos, e qual sexo, não importa o indivíduo, todos nós somos aprendizes, e que o verdadeiro mestre realmente é Jesus. E nessa certeza, então, que nós possamos cooperar uns com os outros, dialogando, instruindo, citando referências, que é muito interessante, isso ajuda muito também. Então a gente agradece pela oportunidade, já vamos dizer que estamos em casa, então aí estão ouvindo nossos companheiros do Reino Animal aí, né? Divertindo-se aí, pedimos um pouco de paciência, também tão necessária. Eu já ia perguntar onde é que tem esse cachorro, gente? É porque aqui tem muitos aqui, a gente gosta, minha esposa gosta muito de animal, também gosta, ela tem 5 cachorros. Bacana. Então aí eles se divertem, assim, eu A gosto muito. paciência aí, né? A paciência aí, né?
E é interessante, né? O animal, né? O animal ensina a gente muito também, muitas coisas, né? A gente fala assim que, claro, o espírito ainda é desenvolvimento, ainda é animal ainda, mas que, nossa, observando eles, o carinho que eles têm com a gente é fantástico. Eu sou apaixonado com cachorro. Mas vamos lá. Nosso objetivo aqui é estudar o Evangelho, é compreender o Evangelho, aprender o Evangelho, para assim exercitarmos o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, ele é a lei divina. Nós estamos aqui como estudantes da doutrina espírita para entendermos um pouquinho mais, para refletirmos um pouquinho mais sobre a lei divina, a lei do nosso Pai. Interessante, porque uma das frases assim que sempre fica na nossa mente, um dos ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre fica na nossa mente é exatamente aquela frase: conhecereis verdade, que verdade vos liberta. E, para corroborar com isso, a doutrina espírita dos espíritos, todas as vezes que vem nos instruir, seja na codificação, como o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, como nas comunicações sérias, os espíritos sempre, os mentores espirituais, sempre nos convidam a nos instruirmos. Isso vamos dizer assim, fundamental para nós espíritas, para nós cristãos. E é claro, não podemos deixar de praticar o que nós adquirimos como conhecimento, isso é natural. Mas a instrução, ela é primordial para o espírita, para o cristão, se podemos assim dizer. E nessas lições aqui que nós vamos trazer, a espiritualidade fala para a gente, né, que nós devemos instruir, nos instruir frequentemente, constantemente. Isso é essencial. E é claro, quando nós vamos estudar aí o campo mental, né, a indução mental e outros mecanismos da mente, nós vamos perceber o porquê de nós estarmos constantemente aí nos instruindo, lendo, entendendo, refletindo, fazendo aquele processo lá de reflexão, que a espiritualidade sempre nos convida, para assim podermos regar a nossa mente, mas nós vamos entrar aí em outros pontos também, em outros momentos. Já trabalhamos em outros dias e vamos continuar trabalhando em todos os nossos estudos. E um dos temas principais nós devemos entender, e nós percebemos aí nos estudos, ao pouco tempo que temos de doutrina espírita, que é um dos 5 princípios básicos essenciais para termos compreensão, inclusive para entendermos um pouquinho sobre essa paciência, né, sobre essa resignação, que nos possibilita sermos um pouco mais pacientes, é claro, se tivermos a boa vontade, famosa boa vontade, que está lá na obra Boa Nova, que a Melana traz para a gente. Se nós tivermos essa boa vontade, nós conseguimos ter mais elementos, mais condições de começarmos a entender e praticar essa paciência e tolerância. E esse princípio nada mais é do que o 5º princípio. É claro, falamos de todos juntos, né? Mas o 5º princípio, que é a evolução. Porque quando nós entramos em evolução, nós começamos a perceber que não só nós estamos num processo de aprimoramento, mas que tudo também é possível. Toda oportunidade nos é dada e tudo nos é possível para adquirir todas as qualidades morais que Jesus nos convidou a adquirir e todas as qualidades morais que Jesus tem hoje. Porque, é claro, nós sabemos, consequentemente, que o Mestre Jesus não nos mostrou toda a sua luz, todo o seu potencial, toda a sua capacidade. Nós sabemos disso. Ele reduziu a sua luz em sua humildade sublime, em seu amor gigantesco, para não nos cegar, para que nós pudéssemos, vamos assim dizer, absorver um pouquinho desses ensinamentos. E nós temos a capacidade plena, quando nós estudamos esse tema, esse 5º princípio, e percebemos que nós também um dia seremos Cristo de Deus. Nós também teremos os mesmos potenciais que o Mestre Jesus tem. E isso, é claro, depende do nosso esforço, da nossa dedicação. E mais fantástico ainda, nós percebemos que Deus é de um amor tão grandioso que ele não só nos dá essa certeza de que alcançaremos aí potenciais gigantescos, espiritualmente falando, moralmente falando, intelectualmente falando, como também nos auxilia através dos nossos mentores, como o nosso companheiro trouxe agora há pouco, né, irmão Miramês, por exemplo, que nos abre a porta, nos oportuniza e nos ampara e ampara muitos trabalhadores, como outros irmãos aí que estão cooperando e colaborando conosco. Irmãos e companheiros nossos que colaboraram e colaboram na nossa programação espiritual antes de encarnarmos, que colaboraram e colaboram conosco na nossa reencarnação para que possamos acertar cada vez mais, dentro da doutrina espírita para que possamos acertar cada vez mais e principalmente nas vias públicas, no nosso trabalho, para que possamos assim, nossa família também, né, para que possamos assim
pegar, abstrair, absorvermos esses conhecimentos dados pelas obras e praticar no nosso dia a dia. Então, entendermos o quinto princípio básico, ele possibilita com que nós comecemos a enxergar o mundo de forma totalmente diferente do que enxergávamos, né, quando nós éramos aí, ou vivíamos em outras religiões, ou fora aí do conhecimento da doutrina espírita. E quando nós começamos a compreender, como Jesus mesmo nos disse, conhece a verdade, que ela te liberta. Porque verdadeiramente, ao vermos o mundo de forma diferente, nós já somos seres diferentes. Claro, falta ainda o trabalho da modificação da intimidade, mas com certeza os nossos pensamentos, a nossa tomada mental começa a trabalhar em outro diapasão e dessa forma, utilizando de uma lei de sintonia, sintonizar com muito mais propriedade com aqueles que têm a nos oferecer. Então é interessante quando nós escolhemos esse tema, quando foi nos escolhido esse tema, porque nós observamos com o Mestre Jesus, com o Divino Mestre, com o mentor dos mentores, ou com o nosso professor, com o espírito de maior hierarquia que pisou na Terra, e observamos também com os mentores espirituais, que nós devemos ter propriedade naquilo que nós dizemos. Nós devemos ter experiência naquilo que dizemos. Estava eu agora há pouco comentando com o nosso companheiro do estudo, né? Que produz o magnetismo, que produz a ascensão moral. Nós devemos ter prática naquilo que falamos. Nós devemos que ter prática, porque assim nós não vamos ser como os nossos irmãos, ou não vamos ser chamados de fariseus, que é túmulos calhados, né? Porém, nós sabemos fatalmente que nós estamos reencarnados porque nós ainda necessitamos aprender e aprender muito. Necessitamos nos modificar e nos modificar muito. Então, quando nós fomos convidados a falar sobre paciência, sobre outros temas, como falamos anteriormente, de perdão, de tolerância e outras virtudes mais, nós temos plena convicção que não somos doutores e nem dominadores do tema. O que nós estamos fazendo aqui é lançar mão desses que sabem mais do que nós, para assim absorvermos a instrução deles e assim fazermos aí a nossa reforma íntima, nossa reflexão diária e começar assim a mudar pequenos hábitos. Então todos nós somos verdadeiramente aprendizes e não dominamos. E paciência e resignação são virtudes essenciais. E olha para a gente ver como é interessante. Se observarmos o nosso dia a dia, nesse tumulto que vivemos, no dia a dia no trânsito, no trabalho, quão necessárias são essas virtudes. Quão necessários são esses hábitos para ter uma boa relação diária, para acordarmos bem, para levantarmos bem, para vivermos o nosso dia de forma equilibrada, para convivermos o nosso trabalho em família. São pontos essenciais e virtudes essenciais. E quando nos foi dado aqui o nosso referencial para o estudo, a primeira coisa, a gente sempre segue essa ordem, mas não é nada religioso, não é isso, mas é porque a gente prefere pegar primeiro o Pentateuco, extrair as informações do Pentateuco, e a partir daí, nas obras subsidiárias, eu começar a buscar elementos para entendermos e tirarmos o máximo proveito das instruções dadas por Kardec. E Kardec traz para a gente na questão 918, e por isso nós iniciamos nossa reflexão dessa forma, uma questão que é o seguinte: Kardec pergunta para os espíritos assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem, ou um espírito, se assim podemos dizer, né? O progresso real que lhe levará ao espírito na hierarquia espírita. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a perceber que nós estamos, existem bilhões e bilhões e bilhões de espíritos, Deus sempre criou e sempre criará, não tem vida somente na Terra como em outros orbes, porém nós começamos a perceber que existem escalas espirituais, e cada um de nós está em uma escala moral, em uma escala espiritual. Como citamos agora há pouco, o Mestre Jesus, o maior espírito que já pisou na Terra, uma hierarquia superior a todas, vamos dizer, a todos nós, no estágio moral, espiritual e intelectual, que quiçá podemos aí almejar ou ter ideia. Temos aí os espíritos superiores também, que trouxeram a codificação, espíritos que estão também numa situação muito melhor que a nossa, não porque foram criados e colocados lá, mas porque conquistaram essa posição. Temos nós, espíritos imperfeitos, e os nossos irmãos, espíritos inferiores. E a espiritualidade nos fala que nesse interregno, nesses limites, aí tem vários estágios, né? Uns melhores, outros piores, aí, mas basicamente esses estágios. E o que Kardec pergunta? Como que nós começamos a perceber? Jesus nos disse que conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Então a espiritualidade fala assim, Kardec pergunta, como que nós podemos reconhecer e perceber que o espírito está numa hierarquia? Qual o hábito que ele tem? Quais as atitudes que ele tem? Que tipo de pensamento ele tem? Nós estamos ampliando, né? Claro. Um espírito que se eleva na hierarquia espiritual.
E os Espíritos vêm falar claramente para a gente o seguinte, ó. O Espírito prova a sua elevação. Olha para ver que interessante. Quando todos os atos, todos, e quando ele fala todos é interessante, porque a gente começa a perceber todos mesmo, independente do ambiente, da situação econômica, da situação que ele se encontra, se é no lar, se é na casa espírita, se é na via pública, se é no trânsito, não importa o ambiente que ele estiver. Todos os atos de sua vida corporal, encarnado, né? Encarnado na carne, representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E então, olha para a gente ver aqui os pontos importantes. A prática na vida corporal da lei divina. Não tem como entendermos a lei divina sem estudarmos a lei divina, nem aí buscar. Fazemos exatamente o que estamos fazendo aqui. Pegar o evangelho, estudar o evangelho, refletir com Jesus, pegar a codificação espírita, buscar entendimento do que é a espiritualidade, que realmente tem condições de nos ensinar, entendem? E assim começar aí a complementar, ampliar nossos quadros mentais, nossa condição de raciocínio. E a partir daí eu aprendi o que é interessante. Não somente a prática, mas compreender a vida espiritual antecipadamente. Então, olha para a gente ver que interessante. Muitos de nós separamos, né, a vida corporal da vida espiritual. E quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, nós percebemos que não existe essa separação. Não pode existir essa separação. Porque muitos de nós confundimos e achamos que a vida espiritual é uma vida moral, e a vida corporal é uma vida material, não é assim? E na verdade nós começamos a perceber, quando nós estudamos a doutrina, que não. A vida do espírito, ela é contínua e ininterrupta. Não importa se está na carne ou se está fora da carne. E hábitos espirituais ou hábitos morais, como falamos hábitos, né, já entendemos tudo. Ou seja, atos morais devem ser hábitos, devem ter habitualidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, de qualquer virtude que o Evangelho nos ensina, como perdão, paciência, tolerância, benevolência, e todas essas virtudes que o Evangelho nos ensina, devem se tornar o nosso hábito. É claro, com certeza, que dentro da nossa capacidade de compreensão e capacidade de prática. Deus, nosso Pai, ele nos oferece aquilo que nós temos potencial e capacidade, podemos assim dizer, de absorvermos. Não atireis pérola aos porcos, ensinamento do próprio Mestre Jesus. Nada que venha a nós, ou podemos assim dizer, tudo que vem a nós vem com o propósito de que nós adquiramos essa qualidade ou essa experiência e dessa forma nos ascendamos aí espiritualmente. E não só que vem com esse propósito, mas vem nos dando a plena capacidade, nós temos a moral e nós temos, vamos assim dizer, amadurecimento, capacidade sim de praticar esses hábitos. Caso contrário, não viriam. Estamos na doutrina espírita por merecimento, mas também por maturidade. Então, tudo que nós estudamos na doutrina, inclusive esse tema, inclusive essas virtudes, nós temos plena capacidade de trabalharmos. Orgulhoso é aquele que pensa que não, como nós já ouvimos muitas vezes, nós também já falamos muitas vezes, que saem reencarnações passadas. Não, isso é Jesus. Jesus que é perfeito, ele é filho de Deus, eu não tenho essa capacidade, não. Se estamos falando de paciência aqui, se estamos falando de resignação, dentro do que a doutrina espírita nos oferece, nesses temas principalmente, porque foi o referencial nos dado, é porque nós temos plena capacidade de praticarmos e sermos o que nos é instruído. Isso tenhamos em mente sempre, 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 sempre. Tudo que vem a nós é porque nós atraímos a nós, porque nós temos plena capacidade de passar por aquela experiência, adquirindo o maior grau possível de, vamos dizer assim, de êxito, de acerto. Podemos ter certeza absoluta disso. Deus é amor, é justiça e nos oferece aquilo que nós temos capacidade. Lembremos-nos da parábola dos talentos. Deus não exige mais do que nós, do que aquilo que nossa capacidade. Se temos a capacidade de adquirir 5, ele nos exige 5. Simples assim. Se temos a capacidade de gerir somente 1, ele exige somente 1. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando da lei divina, da lei de Deus, nosso Pai. Não nos esquecemos disso por causa daquele hábito de antropomorfizarmos, de tornarmos Deus humano, darmos para ele cabeça, braço, perna, né? E isso, na verdade, é um hábito, vamos dizer assim, errôneo da nossa parte. Então, quando nós lemos essa questão, nós começamos a pensar. Então, peraí, tá, a espiritualidade fala que percebemos a elevação do espírito
a elevação moral do espírito pelo hábito, pela prática da lei divina na carne e fora dela, consequentemente. Hábitos que ele tem, os hábitos que ele tem estão de acordo com a lei divina. E que hábitos são esses que estão de acordo com a lei divina? Hoje nós estamos aqui para trabalhar dois desses hábitos que devemos sim começar a praticar no nosso dia a dia. E o primeiro hábito que nós temos aqui no tema é a famosa paciência. Interessante que muitos de nós falamos, né? Interessantíssimo. Já ouvi também, nós já falamos, nossa, hoje eu acordei sem uma paciência. Quem aí nunca falou isso, né? Nossa, eu tô sem paciência. Hoje eu não tô com paciência com ninguém. Interessante, né? E nós começamos a perceber, quando a espiritualidade nos ensina, que não é que nós estamos sem paciência hoje, é porque nós não adquirimos paciência. Porque é muito claro quando nós estudamos aí o progresso moral, quando a espiritualidade nos ensina que a evolução não retrograda. Um hábito adquirido, uma qualidade moral adquirida, não tem como nós regredirmos. Então não tem como, por exemplo, hoje eu estar sem paciência, amanhã eu estar com paciência. Né? O ano passado eu tinha paciência, esse ano agora eu não tenho paciência. Com o Wagner eu tenho uma paciência incrível, né? Mas com meu irmão Edmar, com meu irmão Francis, não tem paciência nenhuma. Não existe isso, né? Porque, na verdade, o que está falando aí é o nosso ego. Eu tenho paciência muitas vezes com o ego, que não é paciência, né? Mas tenho uma boa relação com o Wagner, porque o Wagner faz as minhas vontades, né, Wagner? O Wagner não fere a minha suscetibilidade, o Wagner satisfaz os meus interesses. Agora, com o Francis, com o Edmar, não. Esses não. Então, na verdade, aí não é qualidade moral, né? É interesse. Já é outro aspecto, já é mais pro egoísmo, voltado pro orgulho. Não tem a ver com virtudes. Nós estamos aqui para estudar as verdadeiras virtudes e os verdadeiros hábitos. E quando se fala com o Espírito, como Mestre Jesus, e ele tem paciência, podemos ter certeza, a paciência dele está de acordo com a lei divina, não com o entendimento humano, que é esse, né? Wagner tem paciência. Com os meus outros irmãos, nem pensar. No meu trabalho, paciência. Com os meus amigos, paciência. No meu lar, meu amigo, paciência nenhuma. Não é paciência. A gente tem que entender isso, que não é paciência. E por isso nós citamos aqui processo evolutivo, e não só processo evolutivo. Nós temos que pensar também na programação reencarnacionista e sintonia. Porque nós percebemos que no nosso lar, no nosso trabalho, em ambientes mais que nós somos, vamos assim dizer, mais fortemente ligados, que naquele ambiente nós atraímos seres, muitas vezes, que são similares a nós, ou que, em tese, nós tivemos experiências em um passado que não foram experiências equilibradas. Então, por exemplo, meu irmão Wagner aqui, ó, foi lá meu pai na reencarnação passada, ou foi meu cúmplice de crimes na vida passada, né, Wagner? Wagner, fica esperto, hein? Pode mais não, hein? Então ele foi meu cúmplice em vidas passadas, ou o Wagner foi alguém muito querido meu em vidas passadas, né? Não tenho problema nenhum com Wagner. Wagner é o companheiro que estava do meu lado lá, nesses problemadas todas que nós arrumamos nas encarnações passadas. Já o Edmar e os nossos companheiros aí, não. Esses aí são os meus desafetos, né? Os nossos famosos desafetos. Os desafetos que nós criamos em vidas passadas. Então, por isso que eu tenho paciência com um e não tenho com o outro, né? Que não é paciência. Por isso que eu convivo bem com um e não convivo bem com o outro. Ou o Wagner, simplesmente o Wagner, tudo que eu falo com o Wagner aprova. É isso aí, Jonathan. Né? Tudo que eu falo com o Wagner, vamos fazer isso. Pode fazer, Jonathan. É isso aí mesmo. Você tá certo. Quer brigar com alguém? Você tá certíssimo, Jonathan. Já o Francis, o Edmar, outros, eles falam assim, Jonathan, não é bem assim não, meu amigo. As coisas não são bem assim não, né? Opa! Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão. Não, pensei que tinha levantado. Mas vamos lá. Então, isso tudo não tem a ver com paciência. Para a gente entender que não tem a ver com paciência. Tem a ver mais com ego, com minhas vontades, com meus interesses, meus desejos. Então, nós temos que começar a entender isso para a gente separar a famosa separação do joio e do trigo. Eu tenho que começar a entender o que é essa virtude chamada paciência que eu almejo adquirir na doutrina, com os ensinamentos dos Espíritos, que eu almejo adquirir na doutrina, não, na minha reencarnação, no meu dia a dia. E isso é essencial. E quando nós falamos de evolução, olha para a gente ver como é que nós vemos totalmente diferente, pelo menos como eu vi as coisas totalmente diferente. Antigamente, antes de conhecermos a doutrina espírita, por exemplo, eu via no meu lar um pai, uma mãe, um irmão e uma irmã
que não fazia as minhas vontades, né? Que me brigavam comigo, um pai e uma mãe que exigiam de mim as coisas, que exigiam de mim disciplina, que exigiam de mim hábitos de educação no meu lar. E eu não queria esses hábitos de educação no meu lar. O que eu fiz? Atrito, não é verdade, Wagner? Isso é com certeza, né? Não satisfazem a minha vontade, exige de mim disciplina. Eu não quero disciplina. Eu não quero ninguém, como a gente gosta de falar, né? O famoso pé no saco, né? Que na verdade, com perdão da expressão, nós que devemos entender isso. Então, iam contra a minha vontade. Depois que eu conheci doutrina espírita, que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei a ver a coisa por outro ângulo. Eu vejo irmãos meus naquele ambiente que também estão num processo evolutivo, que podem ser pessoas próximas ou não de mim, que por questão de sintonia foram colocados no mesmo lar, com o propósito de aprender, consequentemente, que aquele atrito que eu tenho no meu lar pode ser uma relação que eu tive na vida passada, que eu provoquei um atrito e que eu estou num propósito ali de harmonizar. Consequentemente, quando esse espírito convive comigo ou vem falar algo, ele vai falar com os reflexos de todas essas experiências passadas. E sabe o que normalmente, quando a gente faz, quando a gente tem a verdadeira boa vontade e quando a gente estuda a doutrina, a gente cala e espera. Normalmente. Porque o que a gente faz? A gente pensa exatamente como o nosso irmão Paulo pensou quando ele foi lá em Atenas tentar pregar o evangelho para nossos companheiros que o apedrejaram, que o jogaram no lixo. No momento que ele foi encontrado, ao invés de ele blasfemar, xingar e reclamar, ele fala no livro Paulo Estevão: eu os entendo porque eu fiz o mesmo. Eu agi da mesma forma. Então, olha só para a gente ver como muda totalmente. Como muda totalmente a forma de chegar às coisas. E, consequentemente, isso nos possibilita a aquisição de alguns resquícios de paciência. Porque, ao percebermos que, na realidade, o que está acontecendo no nosso dia a dia é muito mais do que os olhos percebem, é muito mais do que a matéria me demonstra, eu começo a parar e muitas vezes paro mesmo, a gente para mesmo, para assim, fica refletindo, meu Deus, de onde que vem isso? O que está acontecendo? Será que é isso mesmo? E a gente vai se dominando, vai respeitando mais o outro, vai entendendo mais o outro, vai entendendo mais os momentos, as experiências que passamos. E isso é essencial para nós espíritas. Essencial para nós espíritas, essencial para nós espíritos. Porém, nós estamos aqui dentro de uma casa espírita falando para nós espíritas. Então falamos para a gente porque nós sim somos responsáveis pelo que nós estamos adquirindo. E quanto mais nos é dado, mais nos será exigido. Então, quando nós começamos, isso foi uma das vertentes, uma das formas que nós raciocinamos, é claro. Quando nós começamos a entender, por exemplo, que no nosso lar convive ali espíritos de vários estágios morais e espirituais, convive companheiros de um passado que, em tese, são os nossos inimigos, que não são verdadeiramente inimigos, vamos assim dizer, mas são companheiros que conviveram conosco, que cometeram delitos, que estão ali com um processo de, muitas vezes, de raiva, de rancor, de ódio, pensamento de vingança, muitas vezes, que, graças a Deus, o véu do esquecimento acaba arrefecendo. Então, quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a entender que tudo depende de nós. E automaticamente nós vamos começar a largar as armas, largar as pedras, parar de apedrejar, parar de julgar, parar de pesar, porque nós começamos a entender. E aí entra muito bem nessa questão que foi trago aqui pelo Kardec, por quê? Pela elevação pelos atos de acordo com a lei e quando compreendem a vida espiritual antecipadamente. Podemos substituir essa palavra vida espiritual, mas quando compreendem a verdadeira vida, porque é a nossa verdadeira vida. Quando compreendem a verdadeira vida de forma antecipada. Quanta benesse nós temos quando nós começamos a estudar a doutrina, estudar o evangelho, começamos a nos preocupar com o evangelho. Nós vemos claramente várias obras de André Luiz,
várias obras da espiritualidade, quando eles trazem para a gente espíritos que, como nós, começaram a se preocupar um pouquinho mais, atentar um pouco mais para essas virtudes que Jesus nos indica, para irmos às igrejas. Podemos falar das igrejas porque são nosso berço religioso, né? As igrejas preocupam mais em ouvir o evangelho, começam a perceber que existe uma vida além da matéria, como é muito mais tranquilo o desencarne deles, quanto é muito mais tranquilo, de muitos, né? Não todos. Mas como é muito mais tranquilo percebermos o plano espiritual. Nós percebemos, por exemplo, como é muito mais tranquilo para um espírita que compreendeu, refletiu e modificou os seus hábitos, é claro. O desencarne dele, a percepção, a recuperação do estado mental. E como é muito mais difícil o desencarne, como muito mais difícil, quantos dos nossos irmãos desencarnam e ficam presos aí aos despojos orgânicos, sentindo aí a putrefação, sentindo o processo de apodrecimento da carne, porque não se desligam do corpo e não percebem que estão desencarnados. Então nós começamos a perceber a importância de começarmos a viver essa vida espiritual, essa vida verdadeira antes, aqui na carne mesmo. E quando nós estamos nesse processo de reforma íntima, nós estamos vivendo e preocupados em viver a vida espiritual na carne. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evangelho, de doutrina espírita, nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando dos ensinamentos. A letra mata, o espírito vivifica. Quando nós estamos vivendo a vida espiritual, nós estamos sedimentando em nossos hábitos e, consequentemente, recebendo os reflexos de toda a lei divina de forma mais benéfica a tudo que está ao nosso redor. Ao nosso corpo físico, primeiramente, a nós mesmos, primeiramente, porque nós somos os maiores beneficiários de todo o bem que fazemos e, consequentemente, no ambiente ao qual nós estamos vivendo. É interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando a espiritualidade vem falar para a gente sobre paciência, logo no iniciozinho, eles falam para a gente que vivenciar ou exercer a paciência é caridade. É praticar a caridade. Olha que interessante. E nós temos uma frase, assim, que é uma frase assim, que todo espírita fala. Fora da caridade não é salvação. Já ouvimos muito, né, essa frase. Fora da caridade não há salvação. E praticar a paciência, segundo esses capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cura-te a ti mesmo. Praticar a paciência é praticar a caridade. E mais, não menosprezando os outros hábitos que temos, do exercício de auxiliar, como Jesus mesmo nos diz, né? Quando alguém te pedir a capa dele, também a túnica, toda vez que deixa alguém de comer, de beber, né? É a mim que estás dando, isso faz parte da vida do cristão, claro que faz. Mas a espiritualidade fala que doar ou dar do bem material para alguém é uma das caridades mais simples e mais fáceis de fazer. E completa. Agora, praticar as virtudes do Evangelho, ser paciente, tolerante, brando, perdoativo, todas essas virtudes, essa é uma caridade que, para nós, no nosso estágio, é uma caridade mais meritória. Por quê? Porque vem e vai de encontro, vai ao encontro, vai de encontro ao encontro, de encontro ao nosso desejo e vai ao encontro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Como assim? Eu estou lutando contra o meu ego, contra o meu egoísmo, contra os meus desejos, contra os meus interesses constantemente. Quando eu estou em processo de reforma íntima com o Evangelho, eu estou indo contra mim o tempo inteiro. E ir contra nós mesmos, contra os nossos desejos, demanda uma certa quantidade de força considerável. Força e boa vontade. A espiritualidade nos diz que, eles falam pra gente, né? Que são poucos de nós que têm boa vontade o suficiente para se reformar intimamente. E ainda diz assim, né? Quão poucos de vós têm essa boa vontade. E é interessante, nos falam mais, que não precisamos preocupar em movimentar montanhas, movimentar o mundo, não. Comece com pequenos hábitos, modifique devagar, pequenos hábitos. Nos mostrando como adquirir essa virtude, como adquirir essas virtudes para realmente adquirirmos essas virtudes necessárias e esses hábitos necessários, adquirirmos essas experiências necessárias e essas experiências que estão no próximo estágio da nossa vida espiritual, que é exatamente esse o nosso propósito, é termos essas experiências para adentrarmos no nosso próximo estágio da nossa evolução. Somos espíritos seminais? Sim.
Estamos almejando aí, sermos aí espíritos superiores, mentores espirituais aí, e um dia aí, espíritos da esfera crística, espíritos já com qualidades morais muito à frente da nossa e intelectuais muito acima da nossa. Então, olha só para a gente ver. A espiritualidade, quando ela fala de paciência, ela fala de caridade. E fala que praticar a paciência é praticar a caridade. Então, olha para a gente ver o puxão de orelha aqui. A espiritualidade está falando o seguinte, ó. Vocês estão praticando a paciência? Já estão praticando a caridade. Não estão praticando? Não estão praticando a caridade. Então é interessante nós refletirmos sobre isso, porque muitos de nós nos atentamos aí a hábitos materiais de forma grandiosíssimas e pouco modificamos a nossa intimidade. E aí nós vamos lá na obra Nosso Jesus no Lar, lá no capítulo 47, onde nos foi indicado, que vem nos contar uma passagem. Jesus, para quem não estuda essa obra, são momentos que Jesus passa com Simão Pedro, com os discípulos, na casa de Simão Pedro, e que Jesus, em determinado momento, lá naquelas conversas todas lá que tinham entre os discípulos, Jesus fala assim, aqui, vamos falar na nossa linguagem, né? Vamos aqui conversar de coisas úteis, vamos assim dizer, né? É como se chamasse a atenção da gente quando a gente tá aquele bate-papo do dia a dia, perdendo tempo, né? Falando besteira, fala assim, aqui, vamos fazer uma coisa útil? Vamos aqui conversar da lei divina. E Jesus começa a ensinar os apóstolos, discípulos na época, futuros apóstolos, e ele começa a discorrer nesse capítulo, ele fala exatamente sobre um companheiro que é convidado a auxiliar os outros a se reformarem intimamente. E esse o tempo todo os anjos vêm e o convidam a auxiliar as pessoas, e ele vai lá, né, lançando mão dos seus esforços para auxiliar as pessoas a se modificarem. E essas pessoas vão se modificando e vão avançando moralmente, avançando na escala evolutiva. E chega um momento que ele olha para si mesmo e percebe que ele não modificou nada, né? Ele não aprendeu nada. Aí o anjo da guarda fala assim, o anjo, né, fala assim com ele assim, agora é sua vez. Agora você tem que fazer o quê? Seu processo de reforma íntima. Então nós, como espíritas, muitas vezes, como dialogadores, como expositores, às vezes dedicamos uma vida a falar do evangelho e pouco fazemos a favor de nós mesmos. E a espiritualidade fala claramente lá na obra Consolador, que a primeira responsabilidade do médium, do espírito ou do espírita é para consigo mesmo. Olha para a gente ver. É para consigo mesmo, depois para com o outro. Aí nós vamos compensar com o nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Que a gente tem mania de querer interpretar a lei. Ah, é para comigo mesmo? Então quero um carrão, quero uma moto, quero dinheiro, né? Não. É nesse propósito que a espiritualidade está falando, não. Está falando o seguinte, ó. A primeira necessidade de preocupação nossa é para com nós mesmos, no aspecto de que fazer o nosso processo de reforma íntima, dominar a nossa intimidade, como aprender paciência, como aprender resignação, como aprender entendimento, como aprender o perdão, como ir contra o nosso ego, como sermos mais despersonalizados e preocuparmos mais com os outros. Porque, consequentemente, isso é a lei, é natural. Quanto mais eu me reformo intimamente, mais quem convive comigo no meu ambiente doméstico, no meu ambiente de trabalho, recebe aí todas as benesses do que eu existo, do que eu sou, do que eu aprendi, porque eu vou o quê? Praticar isso diariamente, vou exercer isso diariamente, vou ser exemplo diariamente, vou ser aquele famoso gatilho que vai acionar na mente de cada indivíduo para que cada um tenha um referencial de como agir. E não somente isso, se eu tenho esse processo de reforma íntima, estou adquirindo paciência, o convívio dos nossos irmãos vai ser muito mais tranquilo, né? Quanto muito mais tranquilo. E é claro, meu companheiro, quanto mais nós pedimos paciência, mais Deus vai nos enviar possibilidades e situações ao qual nós podemos adquirir paciência. E nesse capítulo 9, a espiritualidade fala assim pra gente, olha que interessante. Devemos ter paciência com aqueles que Deus nos enviou. Olha que interessante. Aqueles que Deus nos enviou. Deus, quando falamos de Deus, é a lei. E a lei de sintonia, claro, né? Aquele que Deus nos enviou como instrumentos, olha pra gente ver, do nosso sofrer, para provarem, para porem à prova a nossa paciência. Olha que interessante. Voltando mais uma vez lá no que citamos no início. O nosso convívio, nossos familiares estão ali naquele ambiente, não com o propósito, como muitas pessoas falam, para nos fazerem pagar, para nos fazerem sofrer, né? Não é com esse propósito, não, para que possamos aprender.
sempre ouvimos uma palavra fantástica e não a entendíamos bem. As companheiras sempre falavam assim: os momentos de testemunho, o meu momento de testemunho, o meu momento de testemunho. E o que é o nosso momento de testemunho? O momento de testemunho é o momento do nosso lar, é o momento do nosso trabalho, é diante daquele indivíduo, como nós citamos aqui, né, Wagner? Wagner faz minhas vontades? Não, ele não é meu testemunho, não. Agora o Francis, os outros aí que testam minha paciência, esses são. Por quê? Porque eles vão tocar na minha ferida, no meu ego, vão tocar no meu orgulho, vão tocar nas minhas feridas, nos meus pontos fracos, e dessa forma eu vou poder ou refletir Jesus, que é o quê? Paciência, resignação, tolerância, perdão, né? Todas essas virtudes, ou eu vou exercer o que eu sou, que é o famoso soltar Barrabás, né? Solta os cachorros e repito os hábitos do passado de novo. E é aí que está o meu momento de testemunho. Esses companheiros, através da lei, são permitidos conviverem comigo. Primeiro, claramente, eu tenho plena capacidade de conviver com eles e sair daqui com nota 10 nas aquisições morais. Plena capacidade. Com certeza absoluta, porque Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. Então, eu tenho plena capacidade de harmonizar. E eles estão ali naquele momento, porque além de ter plena capacidade, eu estou ali para que eles testem todos os meus hábitos. E dessa forma, eu estudando doutrina espírita, eu começo a perceber isso, assim, opa, peraí, tá alguma coisa errada aqui. E tá errado é comigo, não é com eles não. É comigo. O que eu tenho que fazer para modificar a situação? Modificar o ambiente, fazer o ambiente ficar mais calmo? Não. Primeiramente, lembremos-nos, a primeira responsabilidade do espírito é para consigo mesmo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é harmonizar a minha intimidade, equilibrar a minha intimidade, equilibrar o meu sentimento, o meu pensamento. Porque é interessante, todos nós aí, e olhando para o semblante de cada um, já percebe que todos nós já passamos dos 20 anos, né? Dos 30 anos aí, todos nós aqui estamos online. É interessante como que nós vemos a vida diferente do que víamos como tínhamos 18, 17 anos. Quando 18, 19, 20, é tudo impulso, né? Tudo impulso. Aconteceu uma coisa, por impulso, e queria resolver. Hoje em dia, com esse um pouco mais de experiência, né? Um pouquinho, só um pouquinho. O que a gente faz? A gente para e pensa. Pergunta: é mais fácil agir numa situação do impulso ou numa situação que a gente para e pensa? É mais fácil a gente encontrar uma solução no momento em que um companheiro está passando por algo que a gente observa de fora ou no momento que nós estamos passando pela situação? Olha que interessante. Nós começamos a perceber que quando nós estamos em equilíbrio mental e equilíbrio espiritual, nós conseguimos enxergar as coisas de forma muito mais ampla. E paciência, adquirir essa virtude, nos dá tranquilidade de agirmos com maior capacidade que nós temos. Então, quando Jesus fala para a gente assim, meus irmãos, perdoam, fala paciência, não é porque é fantástico, porque é lindo ter paciência, não. Porque isso é um mecanismo necessário para que nós mesmos nos equilibremos, para que nós mesmos tenhamos mais saúde e ampliemos a nossa possibilidade de acerto. Porque é natural. É natural um indivíduo que mantém o equilíbrio e, consequentemente, tem todas essas virtudes, ele agir de forma mais acertada se ele tiver o conhecimento. Isso é muito natural. E é muito simples entendermos isso, quando nós paramos para refletir. Então, virtudes adquiridas, quando a gente fala de paciência, isso é essencial. Isso é essencial para a vida física mesmo. Isso é essencial para a vida em família, para a vida em sociedade. Adquirir paciência, tolerância, todas essas virtudes. E resignação. Quando falamos em resignação, é, o dicionário, a gente sempre gosta de pegar o dicionário, porque o dicionário é fantástico, né? O dicionário traz uns significados bacanas. Quando a gente fala de resignação, olha pra gente ver o que o Royais fala pra gente. Passo a página, só um minutinho, por favor. Resignação. Resignação. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Aí nós sabemos, né, gente? Não existe destino da forma que a gente pensa, tudo escrito, né? Existe sim a lei divina. E resignação para nós espíritos, nós temos que entender, e aí nós podemos puxar com o ganchinho da paciência, que nós temos que entender que nós, como é dito no Evangelho, o plantio é livre, a colheita é obrigatória.
E quando nós estudamos o quinto princípio da doutrina espírita da evolução, nós começamos a perceber que nós somos frutos de nós mesmos. Somos espíritos hoje. E estamos na doutrina espírita, que nós tivemos aí em várias e várias e várias encarnações, adquirindo experiência, adquirindo potencialidades, capacidades que nos sintonizaram com a doutrina espírita. Então nós estamos na doutrina espírita exatamente por quê? Nós somos espíritos exatamente por quê? Porque nós adquirimos experiências que nos fizeram sintonizar com a doutrina espírita. E, consequentemente, como nós citamos agora há pouco, tudo que está ao meu redor é fruto da lei de sintonia. Eu atraí para mim, através das minhas sintonias, que é fruto das minhas experiências, que é fruto de tudo que eu tenho, todos os meus sentimentos, que geram meu sentimento, pensamento e tudo mais está ao meu redor. Então, tudo que está ao meu redor é fruto de mim mesmo. Não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, não é culpa do mentor espiritual, nem culpa do irmão que convive comigo. Então, consequentemente, eu percebendo isso me faz perceber o seguinte: então calma, paciência, se resigne, é lei divina. Se é lei divina, entenda isso, perceba isso. E não confunda, a espiritualidade nos chama atenção nesse capítulo 9 também. Não confunda resignação com ociosidade. Porque muitos de nós falam assim, ó, eu tenho que me resignar, então deixa o bicho pegar e não tô nem aí, né? Não, não é assim. Não confunda com falta de sentimento, porque quando nós vamos estudar a evolução com os espíritos, eles nos falam claramente. Resignar-se não é parar no tempo. Não é aceitar as coisas e deixar as coisas ao barco, vamos dizer, né? Ao toque aí da vela, ao toque dos ventos. Não. Nós somos espíritos pensantes, racionais, intelectualizados, mais ou menos, e somos espíritas com o propósito, nosso propósito de reencarnar, exatamente com o propósito de modificarmos o que nós fizemos no passado. É modificarmos as nossas experiências. Então, resignação não é falar assim, pá, então deixa acontecer. Eu estou sofrendo, que aconteça. Ah, eu estou nessa vida sofrendo, então... Não, não é isso. O mecanismo é o contrário. O mecanismo, ó, aconteceu. Por quê? Porque eu gerei. Ótimo, tá bom. Vai permanecer do jeito que tá? Eu estou reencarnado para mudar. Por que eu tenho que deixar permanecer do jeito que tá? Não, o que eu posso fazer para modificar? Vou estudar? Vou estudar a doutrina espírita. Mas o que é necessário? Reforma íntima. Tinha o hábito de agir de determinada forma, agora não vou agir mais. Esse é o mecanismo. Modifica. Eu era, por exemplo, vamos assim dizer, podemos ver no campo material e espiritual, caminha tudo junto, como nós citamos. Eu tinha um hábito, uma profissão difícil, ou, por exemplo, não tinha uma profissão, ou tinha dificuldade financeira. A espiritualidade mesmo fala, é responsabilidade nossa estudarmos, adquirirmos o intelecto. Não esqueçamos, a evolução se dá de duas formas, intelectualmente e moralmente. Então, as duas são essenciais. Eu devo estudar, devo me instruir, devo me melhorar profissionalmente? Claro que devo. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é como eu vou lançar mão desse conhecimento. Como eu vou lançar mão dessas capacidades, dessas experiências, dessas aquisições, que é aí que está o mecanismo. É espiritual e intelectual. Eu me melhoro intelectualmente, me melhore financeiramente, não com o propósito de satisfazer meu ego, meu orgulho e meu egoísmo, mas com o propósito real de muitas vezes, como nós citamos, de compartilhar e praticar a caridade, que também ser paciente, tolerante, perdoativo, também é praticar a caridade. Não podemos deixar de esquecer isso jamais, não podemos deixar de lembrar isso jamais. Praticar virtudes, adquirir virtudes, segundo a espiritualidade, não é o que eu falo, não, é praticar a caridade. Então, intelectualmente, moralmente, é responsabilidade nossa. E nos resignar não é parar no tempo, é entender que a lei é perfeita, que está nos acontecendo algo porque porque eu gerei, eu sintonizei com aquilo, e que eu tenho plena capacidade e tudo que está ao meu alcance para modificar aquela situação. Modificar para melhor. Modificar para melhor. Tem plena capacidade disso. E estudar a doutrina, estudar o evangelho, compreender Jesus, me dá sim essa capacidade. Essa capacidade de quê? De modificar a minha reencarnação e modificar tudo que eu gerei no passado. Não nos esqueçamos jamais
o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação não é só colocar eu diante do meu inimigo do passado, não é só eu colocar para me encontrar de novo com meus desafetos, não é só me colocar na Terra para que eu fique rico, para que eu seja bonito, para que não é esse o propósito. O propósito da reencarnação é para que nós aprendamos, para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós nos melhoremos, para que nós modifiquemos o nosso passado, para que nós modifiquemos as nossas experiências, assim como Paulo fez. Paulo de Tarso, ninguém não se lembra. Saulo, antes dos 30 anos era Saulo, depois dos 30 anos se tornou Paulo. Lógico, não foi num estalar de dedo, foi com trabalho, muito esforço, se tornou alguém diferente. E assim também somos nós como espíritas. Reencarnei nesse momento como Jonathan, era Jonathan, sou Jonathan até hoje, tenho esse corpo físico, tenho minha cama de experiências, mas tenho plena capacidade, estou na doutrina com o propósito de modificar, de me modificar, de ser alguém melhor, de ser alguém novo, algo novo, com propósito, com referência em Jesus. Porque é interessante, nós temos que ter isso também como referência, na nossa mente, porque para modificarmos para melhor, nosso exemplo, nosso modelo e guia tem que ser Jesus. Porque se nós ficarmos aí ligados ou sintonizados com a Terra, ou vamos assim dizer, com os nossos ídolos da Terra, como nós vemos, né? Já até citamos isso no passado. Quantos de nós aí não queremos ser igual a determinado jogador de futebol, igual a determinado cantor, igual a determinado ator, igual a determinada atriz, esquecidos e sem observar exatamente o aspecto moral? Porque muitas vezes nós vemos mais o aspecto financeiro, material, do que o aspecto moral. Jesus, ele tem moral. E o que ele vem nos exemplificar é a moral. Ele vem trazer para a gente os aspectos morais da lei divina. Vem nos trazer a lei divina para que assim a compreendamos e para que a compreendendo nós pratiquemos o que ele vem nos dizer. Então é muito importante nós percebermos isso. Alguém levantou a mãozinha? Já deu os minutos, Wagner? Foi eu mesmo, Jonathan. Sim. Realmente é só para lembrar nossos irmãos aí, nossos convidados, que estamos dentro do tempo aí das perguntas, né, das dúvidas, e podem mandar para nós aí. Enquanto isso, você pode ir concluindo aí, se aparecer aqui eu te chamo, tá ok? Sim. A gente agradece. Olha que interessante, nós estávamos pegando um referencial e o Emmanuel, ele traz para a gente lá na Palavra de Vida Eterna, lição 94, beneficência e paciência. E ele começa a trabalhar para a gente lá, caridade é paciência e benigna. E lá no final você fala assim, para a gente no capítulo. Beneficência sim para com todos. Prato dividido, agora nós estamos falando, né? Caridade mesmo, material. Prato dividido. Veste aos nus, que é aquelas passagens do Evangelho que Jesus diz. Remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indígenas, consolos aos tristes, esperança aos que choram. Olha para a gente ver. Beneficência, sim. Aí ele complementa. Entretanto, e quando eles falam para a gente, entretanto, porém, né, a gente tem que ficar atento, né, porque a gente está ampliando a nossa visão. Já temos uma visão de caridade, temos uma visão de beneficência. Eles estão agora ensinando para a gente a visão agora voltado cada vez mais para o espiritual, cada vez mais para o moral. Eles trabalham. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Ele começa a discorrer os setores. Compreensão em família. Olha para a gente ver como vem muito mais voltado para nossa intimidade, para nossos hábitos, nossos pensamentos e sentimentos. Compreensão em família. Então, nós temos que ser mais compreensivos com os nossos familiares. Trabalho sem queixa. A famosa reclamação. Quantas vezes já ouvi, né? Ah, não, é só um comentário. Quantas vezes nós nos vemos reclamando no nosso dia a dia? Trabalho sem queixa. E quando falo em trabalho, é todo e qualquer trabalho. Lembremos lá do conceito de trabalho, né? Que a espiritualidade nos traz. O que é trabalho? Não é só remunerado, não. É tudo aquilo que tem um fim útil. Tudo aquilo que praticamos de forma útil. Então, no trabalho, em casa, na rua, qualquer coisa que praticamos é trabalho.
Cooperação sem atrito. Ah, essa é complicada, né? No nosso estágio, né? A gente quer arrumar uma confusãozinha com tudo. Alguém vamos dizer, né? Fala algo diferente de nós, dá uma opinião diferente, ou não concorda com a nossa opinião, a gente adora um atrito. Pagamento sem choro. Olha que interessante, né? A gente paga, tem dívida e tal, reclama de tudo. Ou, né, fica. Meu Deus. Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Me lembrou muito, para quem nunca estudou aquela obra, é a obra Sinal Verde, de André Luiz, vem nos trazer pontos, aspectos diários de como nós devemos mudar nossos hábitos. Respeito aos problemas dos outros, né? A gente tem uma mania, eu, por exemplo, nem se fala, né? De achar que o nosso problema é maior que o do outro. A gente tem essa maneira, né? Meu problema é sempre maior que o outro. Eu sempre sou mais problemático, minha vida é muito mais difícil. Nunca respeitamos os problemas dos outros. Ou temos a mania de falar, né? Não, essa pessoa reclama demais, essa coisa é tão simples, né? Passando por uma coisa tão simples, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis. Ah, quantos de nós entramos em desespero, batemos, igual algum amigo fala, né? Batemos cabeça muitas vezes, porque entramos em desespero, não temos a capacidade de adquirir a serenidade nos momentos difíceis. E temos aí uma ferramenta fantástica em mãos, que é a oração, uma das ferramentas que nos fazem a serenar o nosso coração, como é dito aí no inicial, né? Vamos a serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, né? E assim vai sintonizando, vamos dizer assim, equilibrando o nosso estado vibratório, nosso estado mental. Mecanismo da oração, devemos lançar a mão também. Silêncio às provocações. Ah, essa aí, normalmente nós somos orgulhosos, né? Alguém fala alguma coisa, não vou deixar barato, né? Pisou no meu carro, vou pisar de volta. A gente quer sempre, vamos dizer assim, olho por olho, dente por dente. O silêncio muitas vezes é muito melhor. Na verdade, para nós é muito melhor. Como diz um ditado, e minha avó sempre falava, né? Quando não quer, dois não brigam, né? Assim que é dito na antiguidade, para os antigos. E a lei? Se eu não quero brigar, para que eu vou, vamos dizer assim, né? Aceitar provocação? Para quê? Simplesmente sereno, silencio. Tolerância para com as ideias alheias. Claro, cada um tem sua ideia, tem sua cama de experiência. E aqui nós podemos lá o respeito às opiniões alheias também, porque muitos de nós, e é interessante, né? Quantas respostas de problemas que temos poderíamos ter se ouvíssemos um pouco mais a opinião dos outros. Às vezes, se ouvirmos a opinião das pessoas, nós conseguimos ampliar nossa capacidade. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia que é a permuta de experiências. Quando nós paramos para ouvir, entender, respeitar o que o outro diz, respeitar a posição do outro, respeitar a ação do outro, talvez nós podemos tirar lições daquele momento, lições daquelas palavras, lições daquelas experiências que vai nos possibilitar acertar cada vez mais. E naturalmente é o que acontece, né? Quando a gente começa a ouvir mais, normalmente a gente amplia a nossa capacidade intelectual, amplia a nossa capacidade, porque nós vemos por ângulos diferentes, enxergando por ângulos diferentes, consequentemente, nós chegamos mais perto da verdade, mais perto do todo. E quando nós estamos estudando doutrina espírita, nós estamos ouvindo opiniões diferentes das nossas. Então nós temos que quebrar um pouco do orgulho, quebrar um pouco do nosso egoísmo e aceitar um pouco mais o que vem de fora. Claro, não com acessibilidade total, não aceito tudo como verdade, não. Usando aquele famoso crivo que Jesus nos ensina, que a espiritualidade nos fala, né? É bom, é útil, é verdade. Está de acordo com o que Jesus ensina? Está de acordo com o bem? É bom para o todo ou só para mim? É bom para a maioria ou somente para o meu grupo seleto de meu interesse, né? E assim eu vou pesando aí para equilibrar e saber que lição devo tirar e como eu devo usar essas lições. Gentileza na rua. Ah, essa aqui é a última. Gentileza na rua. Quantos de nós praticamos a gentileza na rua? E gentileza em vários aspectos, podemos assim dizer, como um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, uma licença, como no trânsito. Tudo são práticas. Como voltamos lá na lição, na questão inicial do Livro dos Espíritos, né? A prática da lei divina em todos os momentos, né? A vivência da vida espiritual antecipadamente, a compreensão da vida espiritual antecipadamente. Os hábitos como esses citados nessa lição são hábitos vamos assim dizer,
são os hábitos no qual nós temos que adquirir para adentrarmos no nosso próximo patamar espiritual. Então, é hábito que nós espíritas devemos ter, que é o quê? Serenidade, silêncio, atenção, pagamento, sem queixa, cooperação, trabalho, compreensão, todos esses são hábitos que devemos ter para, sim, refletirmos aqui na questão dos livros espíritos. Como reconhecer, né, um espírito já com progresso realizado, vamos assim dizer, que é a prática da lei no seu dia a dia, a prática da lei na sua vida cotidiana, a prática do que nós compreendemos no nosso dia a dia. E quando nós falamos de paciência, praticar a paciência no nosso dia a dia é que vai realmente nos possibilitar, como nós citamos, primeiro, entenderam? E nós vamos mais uma vez numa obra questão do Consolador, a gente sempre cita, né? Que quanto mais evolui o espírito, mais ele percebe que tudo que está ao seu redor é oportunidade de aprendizado. E quanto mais paciência, mais resignação, mais tolerância, mais adquirimos essa serenidade, a capacidade de silenciar, tolerância, mais nós vamos conseguir percebermos todas as oportunidades que nos são dadas e, consequentemente, aproveitarmos todas com mais capacidade. Porque nossa percepção se amplia. Não somente por isso, porque nós sintonizamos com os mentores espirituais, consequentemente, ouvimos os conselhos de formas mais fáceis, mais ampliadas, e naturalmente, se nós estamos no propósito de reforma íntima, naturalmente, alguns hábitos eles vão se modificando. Claro que não todos, mas alguns hábitos vão se modificando paulatinamente, o que nos dá condições de trabalhar futuramente nos hábitos mais sérios ou nas situações mais complexas no qual nós geramos. Então, a gente agradece a oportunidade à Casa Miramês de nos chamar a falar de duas virtudes que nós tanto queremos adquirir nessa encarnação. Na verdade, até antes de conhecermos a doutrina espírita, já ouvimos falar dessas virtudes, já vimos trabalhando ela na nossa intimidade, tão essenciais. A gente agradece a oportunidade exatamente porque muito aprendemos a cada momento que falamos aí, junto da espiritualidade, dessas virtudes tão necessárias aí para que nós possamos nos melhorar e cooperar verdadeiramente com o progresso da nossa humanidade. Pedimos nesses momentos finais, na prece final, não sabemos quem fazer, que possamos vibrar também, né, pela nossa humanidade, nesse momento que estamos passando aí de prováveis e possíveis, se Deus quiser, não, conflitos, exatamente por falta de quê? Muitas vezes, paciência, tolerância, né? Essas virtudes necessárias para nós individualmente e também para a coletividade. A gente passa a palavra e entrega para o nosso companheiro. É isso aí. Muito obrigado, Jonathan, por trazer para nós, para todos nós aí, né, o estudo da noite, essa reflexão dessas duas virtudes, como você mesmo disse aí, né, são necessárias para toda a humanidade, né? Que o Evangelho de Jesus nos convida a buscar, né, esse conhecimento, para que possamos ter a tranquilidade, né, para os obstáculos, né, que nós, né, com certeza nós temos que estar pulando, né? E as dificuldades diárias também que nos aparecem. Então, com essas duas virtudes, nós vamos ter condições para isso, né? Muito bom. É 1 hora somente, né, pessoal? Mas é 1 hora que nos enriquece, né? Para o nosso crescimento, né? Para o entendimento de como estamos aí conduzindo a nossa vida. É um grande momento para reflexão mesmo. E eu vou convidar o Paulo, né, que está conosco aí, ele é da Fraternidade, e ele acompanha as obras lá, então nós temos notícias boas aí, né, as pias, né, estão realmente por 2 aí para finalizar. Agradecemos a todos aí que colaboraram, divulgando e comprando, né, muito obrigado, nos ajudou bastante. E o Paulo vai trazer para nós aí mais alguma coisa aí. E o encerramento também, tá, Paulo, por favor? Boa noite a todos. Pessoal, é com muita alegria, reiterando a fala do Toninho, agradecemos muito a ajuda de vocês nessa parte das pias, graças a Deus e a ajuda de vocês, é claro, nós conseguimos movimentar. Agora só faltam 2 pias, ainda temos 2 pias, uma de 1 metro, outra de 1,20 m. Estão lá aguardando os próximos proprietários. E reiteramos a nossa necessidade de ajuda à casa, a manutenção da casa, as obras que estão ocorrendo.
Precisamos realmente da ajuda de vocês para que a casa possa se adequar e continuar o seu processo de melhoria das instalações para efetivamente acolher todos, que, se Deus quiser, em breve nós teremos a oportunidade de acolher fisicamente todos vocês, retornando às atividades físicas, mas isso aí é conversa para um outro momento. Mas o importante é a gente aproveitar esses momentos que a casa ainda está fechada no plano físico para implementar essas obras, que acaba trazendo um certo transtorno a todos, e a gente precisa efetivamente do ajuda de vocês, pelas bases aí, pessoal. Nós contamos com a colaboração de vocês. Ficamos aqui muito satisfeitos com ajudas até então recebidas e precisamos de mais. Ainda é muito mais que precisamos. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Então, aproveitando a oportunidade, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade maravilhosa que nós recebemos. Fica a pensar sobre nossas posturas, sobre os nossos atos, sobre nossas condutas, Jesus. Que nos ilumine os corações e as mentes cada vez mais, Jesus, para que possamos nos desvencilhar desse homem velho que por tantas vezes está arraigado a tantos vícios. Ajuda-nos a iluminar esse caminho, Jesus, a buscar o equilíbrio que tanto carecemos, para seguirmos mais conscientes e responsáveis nessa nossa jornada evolutiva. Jesus, rogamos por esse planeta que passa por tantas transformações, Jesus. Que possam os irmãos em todos os países receber o teu consolo, o teu amparo, as tuas sábias orientações. Que os nossos governantes possam nos conduzir para condições melhores, mais dignas, mais justas e equilibradas. Que os corações belicosos se acalmem, se harmonizem, entendendo da responsabilidade que tem em suas mãos de muitas vidas. Que não se deixem aconselhar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Esses três companheiros que são sempre péssimos conselheiros. Colocamos a luz sobre esses corações ainda tão agitados, meu Jesus. Também por essa pandemia que nos envolve nesse momento como oportunidade de reflexão, possamos dela aprender as lições e rogamos ao Divino Mestre que nos ampare sempre, que nos ilumine e que seja sempre conosco, hoje, agora, Jesus, e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe, Jesus curso. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Muito obrigado, viu, pessoal, por estar conosco aí. E quarta-feira temos, né, também a palestra também quarta-feira e convido todos vocês aí para estar presente. Uma boa noite. Boa noite, gente. Prazer imenso. Jonas, mais uma vez, obrigado.